Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Puts Bits. Vamos retomar a leitura do artigo 11º da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, com os comentários aí de Paulo Alves Franco. Artigo 11º. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Os seguintes dados pessoais considerados sensíveis e que estão sujeitos a condições de tratamento específicas são aqueles que revelem a origem racial ou étnica, opiniões políticas e convicções religiosas ou filosóficas e os relativos à vida sexual ou orientação sexual da pessoa. Inciso 1. Quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas. Aqui o legislador admite o tratamento dos dados pessoais desde que o titular, se maior de idade e responsável, consente ou o seu responsável legal, se o titular for incapaz ou menor de idade nos termos do NCC. O consentimento aqui tratado deve ser específico e destacado, bem como finalidade específica. O menor de idade e os incapacitados legalmente devem ser representados por seus representantes legais ou procurador legal nomeado pelo juiz. Inciso 2. Sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para a. Cumprimento da obrigação legal ou regulatória pelo controlador, tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. C. Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis. D. Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral. Esse último nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, a Lei de Arbitragem. E. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. F. Tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Ou F. Tutela da saúde, exclusivamente em procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, ou redação dada pela Lei nº 13.853 de 2019. G. Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9 dessa lei e exceto nos casos que prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção de dados pessoais. Em todos os casos descritos nas alíneas A a G do inciso 2, é dispensado o consentimento do titular dos dados pessoais, não havendo necessidade da sua manifestação para o tratamento dos dados pessoais. Primeiro parágrafo. Aplique-se o disposto nesse artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que pode causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. Segundo parágrafo. Nos casos de aplicação dos dispostos nas alíneas A a B do inciso 2 do capítulo desse artigo pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa do consentimento nos termos do inciso 1 do capítulo do artigo 23 dessa lei. Nesse caso, o controlador deve dar publicidade da dispensa do consentimento do titular nos termos do inciso 1 do capítulo 23 da lei em comento.
O titular dos dados pessoais aqui não precisa dar o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. Trata-se aqui de exceção que a lei concede do controlador ao controlador do tratamento dos dados pessoais do titular. Terceiro parágrafo. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do poder público no âmbito das suas competências. Quarto parágrafo. É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o parágrafo 5º desse artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados e para permitir redação dada pela Lei número 13.853 de 2019. Aqui o legislador quer se referir à comercialização de órgãos humanos para transplante através de cujo procedimento as pessoas comercializam o órgão, obtendo vantagem econômica para si ou para outrem. O transplante pode ser procedido a contendo quantos familiares do cujo autorizam, ou seja, consentem com a extração do órgão para que seja transplantado em outra pessoa que esteja na finalidade do transplante. Aqui o legislador cita o serviço de saúde, farmacêutico e de assistência à saúde em benefício dos interesses do titular de dados para permitir a portabilidade dos dados à pessoa solicitada. Inciso 1. A portabilidade de dados quando solicitado pelo titular ou incluído pela Lei nº 13.853 de 2019. As pessoas têm o direito de portabilidade dos dados, ou seja, de receber da sua empresa ou organização os dados pessoais que lhe fornecem num formato estruturado de leitura automática e de pedir a sua transferência para outra empresa ou organização. Direito à portabilidade dos dados. A portabilidade pode ser solicitada pelo titular dos dados pessoais. 2. As transações financeiras e administrativas resultantes do uso e de prestação dos serviços de que trata esse parágrafo, incluído pela Lei nº 13.853 de 2019. Transações financeiras são procedimentos em que há troca de recursos entre pessoas, seja elas físicas ou jurídicas. Ao longo de um mês, uma empresa realiza centenas, se não milhares de operações desse tipo, obviamente dependendo do seu tamanho e fluxo de movimentações. Uma das transações financeiras mais simples que existe é a troca de moeda em espécie, que basicamente significa uma transação foi realizada com dinheiro. Antigamente, esse tipo de operação era muito mais comum entre empresas e pessoas naturais. Quinto parágrafo. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de benefícios, incluído pela Lei nº 13.853 de 2019. As operadoras administradoras de planos de saúde não podem fazer exceção de pessoas que pretendam ingressar no convênio, principalmente cobrar mais das pessoas idosas sob o argumento de que essas utilizam mais vezes assistência médica, consultas, exames e internações. É vedado as operações de planos de saúde privados de assistência à saúde o tratamento diferenciado de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e na exclusão de benefícios. Uma determinada operadora de planos de saúde passou a exigir dos idosos valores superiores
aos demais beneficiários mais novos e foi repelida pela justiça, que a condenou ao pagamento de multa por tal procedimento. Então, pessoal, concluímos aqui a leitura do artigo 11 do 11º artigo da LGPD e te encontro no próximo vídeo. Até lá!